better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, I dare you to be wilder. Pronto, estamos gravando, olha ela aí. Eu aqui tomando a minha laranjinha, tranquilo. Essa é para acalmar, não é? Tira sentimentos de ansiedade, de estresse, então ajuda a acalmar, com certeza. Essa aqui que eu tô tomando. Pessoal, vocês estão aqui. Depois nós vamos subir gravado para não perder a entrevista com a Isabela de Guido. Vamos pôr um pouquinho mais de água. Acabou, ó. 500 ml na minha canequinha. Essa câmera minha é horrível, mas é essa que tem por hoje. Opa, deixa eu levantar. Aí, ó, pronto, melhorou um pouquinho. O gordão aqui. E é importante até a gente ressaltar, né, que a gente estava falando, né, Mauro, em relação ao uso dos óleos essenciais, tanto na água, né, que a gente pode fazer a água saborizada, como você está fazendo, né, mas a gente sempre ressaltar a importância de a gente usar, como você está usando a caneca, né, de vidro ou de cerâmica, ou de inox, nunca usarmos os materiais de plástico, os utensílios de plástico para usar com os óleos Não, essenciais. eu tinha dado o exemplo da garrafinha só para mostrar que a Sim, a quantidade, quantidade. 500 Sim. ml com uma gotinha, você saboriza essa água toda aqui e ainda, é o que você falou, o plástico retém, né, o Sim, óleo, então ainda fica aquele saborzinho lá, aquele cheirinho é, que ia na garrafa. Depois a é, garrafa realmente fica saborizada. exatamente, exatamente. Então nós fazemos na caneca, que é só lavar, não tem problema nenhum, e é uma delícia. Uhum, E nós estamos comentando sobre o óleo essencial, o pessoal não usar exatamente por esse negócio, né, de não ter quantidade e tal. Então é sempre o mínimo, igual você falou, sempre o mínimo para uhum, saborizar os alimentos no caso. Quais exatamente. são os óleos que a gente usa na culinária? São inúmeros os óleos, então se a gente for pensar resumidamente, né? Então os óleos essenciais, eles são substâncias que são extraídas das plantas. Uhum. Então todas as ervas, todos os temperos, todos os condimentos que a gente utiliza nas nossas receitas, na culinária, a maioria deles a gente tem em formas de óleo essencial, né? E o melhor ainda é que de uma forma muito prática. E uma coisa que a gente tem que pensar e conversar e ter sempre em mente, pelo fato deles serem muito concentrados, né? Então, por exemplo, o hortelã-pimenta, que é um dos que a gente pode utilizar né, nas nossas receitas, na água, que fica muito gostoso, tem um sabor mentolado. Uma gota do peppermint, do hortelã-pimenta, equivalem a 28 xícaras de chá da erva. Então, Vixe. ele tem uma concentração muito grande, por isso que a gente pode e deve usar uma gotinha só. Então, por exemplo, o hortelã, a gente tem rosemary, que é o alecrim, a gente tem canela, tanto da casca quanto em pó. Temos os cítricos, as frutas, né, que a gente pode usar tanto para saborizar água quanto para temperar receitas. Várias ervas que a gente tem, então manjericão, manjerona, pimenta preta, pimenta rosa. Então, são vários os óleos que a gente tem que vêm das ervas, dos condimentos, que a gente pode utilizar nas nossas receitas. Não tem problema, por exemplo, receita geralmente você tem que aquecer, né, a comida. Não, Uhum. tem alguma indicação, tipo assim, colocar antes de cozer, ou depois, ou durante, ou não tem? A temperatura não vai afetar o óleo. Sim, a temperatura afeta, sim, a propriedade terapêutica do óleo, não o sabor, né? Quando a gente fala em óleo essencial, a gente tem as propriedades terapêuticas dos óleos essenciais, além do Sim. sabor, né? Então, Uhum. quando a gente aquece, eles perdem, sim, as propriedades terapêuticas, não o sabor. Então, o que que a gente normalmente sugere? Dependendo da receita, ou, né, do que a gente vai fazer, o indicado é colocar do meio para o final.
né? Quando ele já está morno. Então, se é um molho, se é por exemplo, um brigadeiro. Eu já fiz brigadeiro com laranja doce, uma gotinha de laranja. A hora que ele já saiu do fogo, né? Que ele tá de morno a frio, aí coloca a gotinha e aí mistura. E aí ele tempera o brigadeiro. Alguma massa que você vai fazer, né? Tem coisas que não tem como, por exemplo, um bolo. Você vai fazer a massa do bolo, pode pingar e vai ao forno. Então, as propriedades terapêuticas acabam se perdendo um pouco, mas o sabor fica. Por exemplo, fazer um bolo de maçã com óleo essencial de canela. Fica uma delícia, né? Então, ele fica saborizado. E aí, a questão da conveniência, né? Nem sempre a gente tem canela em casa. Hoje em dia, a gente não tem as condições de ter uma horta em casa, um pomar em casa, né? Sim. Às vezes, mesmo quando a gente compra um maço de hortelã, ele dura pouco, né? Isso, E no frasquinho, ele tá aqui, né? Então, mesmo que eu não tenha o hortelã em casa, eu posso usar o óleo essencial. Tá sempre à mão, né? E não estraga, não tem um período tão curto de validade. Então, tem Sim. uma conveniência bem legal, né? Não, isso é muito prático. Isso, como praticidade, é muito bom. A caixinha, eu sei que tem um kit de Aham, óleos essenciais. sim. Quantos óleos vem na caixinha diferentes? Então, tem esse kit, tem um desses kits, que é o que a gente normalmente fala, que é a farmacinha geral, Sim, tá? São 12 principais óleos. Já tem um outro kit, eu não estou com o meu aqui em mãos, que inclusive até tem a opção de comprá-lo com o livro de com a receita. receita. Que aí ele vem, deixa eu ver aqui, ele vem o manjericão, vem o pimenta preta, vem o canela, 2 tipos de canela, vem o lemon, que é o limão siciliano, o lime, que é o limão Tahiti, vem orégano, vem o hortelã-pimenta, que é o peppermint, vem o rosemary, que é o alecrim, o white orange, que é o laranja selvagem, e o lemongrass, que é o capim-limão. Então, vem esses óleos que a gente pode, utilizando, né? Não só esse é um livro de sugestões de Sim, receitas, lógico. né? É Mas a apenas gente um guia, pode, né? exatamente, mas a gente pode acrescentar no nosso dia a dia, na nossa rotina, esses e alguns outros óleos que não estão aqui. Por exemplo, eu tenho aqui o grapefruit, que é um tipo de laranja, né? O toranja. Tem Ele ele fica, aqui. ele fica muito saboroso na água, nas receitas, né? Então, é esse mesmo. Então, é gostoso que a gente pode brincar, né, com os óleos essenciais, com Sim. os aromas, com os sabores, sempre lembrando daquela regra principal que menos é mais. Menos é mais. Vou te entregar, porque você falou numa outra entrevista. Quem não assistiu, depois pega lá na Algarve News, lá que nós temos uma outra entrevista onde ela me dá uma sugestão e eu fui atrás e é maravilhoso. Olha ele aí, olha ele aqui. É o lime. Levei e É. pinguei uma gotinha Testou? E na aí? garrafinha do Romarinho. Aham. E aí? Que delícia que ficou o raio da cerveja com esse negocinho aqui. Porque É. eu gosto muito daquele limão com sal, né? Que você toma junto Uhum. com a cerveja e tal. Mas isso aqui, ó, muito mais saudável e fez a diferença. Muito mais prático, né? Porque assim, a gente tem Prático. a gente tem tanto o limão siciliano quanto o limão Uhum, Tahiti. uhum. Nós aqui no Brasil temos mais costume de usar o limão Tahiti, né? É, é, Então ele é um sem sabor dúvida. muito familiar, muito característico, né? Ambos têm propriedades muito parecidas, né? De desintoxicação, de limpeza do organismo. Então a gente já junta o útil ao agradável, né? Não, e eu não tinha cheirado nenhum dos dois ainda. E são diferentes. São diferentes. Mesmo, por exemplo, tangerina e laranja selvagem ou laranja doce, né? Que é o Wild Orange e o tangerina. Eles são muito similares, eles são bem parecidos em termos de propriedades, né? Que os cítricos eles têm essa condição de ser óleos da alegria, do bom humor. Porém, em termos de sabor e de aroma, eles diferem um pouco também, né? Então é bem interessante a gente poder ter essas experiências, essa diversidade de experiências com os óleos essenciais. E eles nos possibilitam muito isso. Um que eu gosto muito é o lemongrass, que é o capim-limão. Ele é bem forte,
né? E ele tem aquela propriedade de acalmar, de tranquilizar, né? Então, assim, também para chás, né? Para colocar no chá. Então, nem só de drink as pessoas vivem, né? Então, no chá ele fica muito gostoso. No café, os cítricos eu gosto muito no café, canela. A gente tem um mix que é o On Guard, que tem canela, tem cravo, tem alecrim, tem laranja. Ele fica muito saboroso em bebidas quentes, no café, em bolos, né? Então, a gente pode ir brincando com os aromas, com os sabores e de forma terapêutica, né? Exato, legal. Outra coisa que a gente vai Espera um perceber, pouquinho, ó, Isa, você quer que eu coloque o PDF? Podemos colocar. Eu não sei se o Mauro tem aí uma sequência a seguir ou se quer colocar o não, PDF, podemos, por mim. podemos colocar. Eu ia comentar que mesmo na xícara, ó, vocês não vão conseguir ver aqui, mas mesmo na xícara, ele fica o óleo na bordinha, né? Em cima, você vê que ele fica na cor do limão, olha lá, ó. Fica o óleo aqui. Aí você vai acrescentando água e vai conseguindo aproveitar esse óleo também que fica grudado na porcelana aqui. Porque se a gente for pensar, o óleo essencial ele não se mistura com a água, Com a água, exatamente. né? Ele é lipossolúvel, ele se mistura com um óleo Isso. vegetal, com azeite, né? Mas ele saboriza a água e traz as propriedades terapêuticas que ele tem. Isso eu trouxe uma informação aí que é boa pergunta, ó. O azeite, eu adoro azeite de oliva. O Aham. azeite, você pegando uma colherinha desse azeite de oliva da gente aqui, pode saborizar com algum desses aqui, por exemplo, o alecrim deve ficar muito legal. Sim, sim. Inclusive para a gente fazer molho para salada, tempero para salada, né? Sim. Então pode colocar, inclusive, pode colocar no frasco do azeite, pode pingar uma gotinha, por exemplo, do orégano. O orégano é um óleo que ele é muito forte. Ele, inclusive, a gente precisa tomar muito cuidado para a gente utilizar o orégano, porque ele realmente é muito forte. Então, uma gotinha dele é mais do que suficiente para saborizar um frasco de azeite, por exemplo. 500 Né? ml. Isso, é. Ou então vai fazer um tempero para uma salada, colocar uma gotinha do alecrim, uma gotinha de manjericão, né? Então a gente pode sim utilizar nas receitas no nosso dia a dia. Então, ao invés de ter aquele monte de tempero, né, ou um monte de vasinhos que acabam estragando, a gente pode usar os óleos essenciais, uma gotinha é o suficiente. Esse que você falou aí que é uma mistura, o que é mesmo que você tinha falado aí? Você mostrou ele aí? O On Guard. É O um... On Guard ele é um mix que ele tem como principal propriedade a questão de proteção física da imunidade. Então, as especiarias em geral, né, cravo, canela, eles trabalham muito essa questão da imunidade. Então, com isso, eles nos ajudam a melhorar a imunidade, ajuda na proteção até emocional, quando a gente está meio amedrontado, meio inseguro, ele ajuda. Então, isso que é interessante, a gente saboriza e atua na questão terapêutica também, né? Ali, ó, ali atrás estou me entregando. Olha o tanto de garrafinha de água azurra que eu deixei ali em cima. Vazias, obviamente. Eu vou tomando olha lá, as garrafinhas lá. Inclusive, foi o que eu falei, né, no começo. Eu passei a tomar muito mais água depois que eu comecei a utilizar os óleos essenciais, porque fica uma água mais gostosa, saborizada, Sim, com né? certeza. E hoje, aonde eu vou, eu tô sempre com a minha garrafinha para poder utilizar. Essa daí é aquela de alumínio, não é? Isso, essa é aquela de alumínio, ela é térmica, né? Então, ela ajuda nessa questão de preservar tanto a temperatura quanto o óleo essencial. A Cris está pondo aqui o O PDF. PDF, né? Eu Tem uma pequena história aqui, né, de como começou, é isso? Um breve resuminho, né, dos óleos essenciais que são utilizados desde a antiguidade, né? Então, as ervas, né, os nossos avós, os nossos ancestrais já usavam chás, ervas para se cuidar,
né? Então, foi isso que eu quis mostrar, porque às vezes as pessoas pensam, é um modismo, é uma modinha, as pessoas estão falando de óleos essenciais, mas não, eles já vêm desde lá de trás, justamente para cuidar da saúde física, E mental, mental, emocional, é. né? Ó, Então, nós começamos a entrevista às 15 horas, né? Agora que nós estamos conseguindo gravar essa aqui, caiu. Às 15 horas eu abri dizendo que estava o maior sol aqui, tudo tranquilo. Tá é caindo uma água aqui agora. verdade, aqui ainda não chegou a chuva. Água daquelas. Então, ó, é bom esse andalu aqui, pode esquecer, gente. Eu compro um barco, viu? Um jet ski pra vocês É, andarem, porque o negócio tá bravo aqui, viu? é isso Abriu um mesmo. sol, já cai a água. É. Ontem Então, passou na Globo Zanzibar, uma reportagem no Globo Repórter e tal, e justamente mostrou Zanzibar é um arquipélago que ficava bem ali no caminho das Índias, né? No mar ali, é Índico, se não me engano. E ali eles têm até hoje as especiarias. Todas as especiarias ficavam ali e ali eles negociam elas em pó, em natura, né? aham, Mas como a gente não tem isso, não vamos a Zanzibar para pegar e nem vamos aqui no supermercado, às vezes, né, que tem em uhum, saquinho e tal, os óleos facilitam essa, demais, demais. esse uso, né? Esse Sim, uso. exatamente, exatamente. Então, assim, só para a gente contextualizar, né? O que são os óleos essenciais? Então, é importante a Ai, gente ressaltar a diferença entre essência e óleo essencial. O óleo essencial é a substância pura, que é extraída da planta, né? A própria planta produz como forma de defesa para si própria, e a essência já é algo industrializado, químico, com parte do óleo essencial, né? Então, quando a gente vai usar com função terapêutica, são os óleos essenciais que têm essa propriedade, que vão cuidar da nossa saúde física, mental, emocional, enfim, com sim. essas propriedades terapêuticas, né? Eles são extremamente voláteis, então eles evaporam rapidamente, facilmente, são extraídos das plantas, das diversas partes das plantas, né? Possuem aromas e propriedades bem específicas e diversificadas, são bem diversificadas essas condições deles, e eles podem ser usados sozinhos ou em misturas, como a gente até mostrou aqui, né? É, Que a gente tem os blends que a gente pode elaborar e criar de acordo com as combinações que a gente vai fazendo, de acordo com as necessidades que a gente tem. aqui está É. dizendo assim, protegem as plantas contra as ameaças ambientais, Isso, oferecem então, propriedades é, benéficas. Isso, então as próprias plantas produzem como forma de defesa para si própria. Então, de Ah, tá, acordo com viu o o que você falou. clima, de acordo Entendi. com os animais que estão ali ameaçando, né? Então, as plantas produzem, e aí esse efeito que eles fazem nas plantas, eles fazem no nosso organismo, né? Então, esse é o efeito terapêutico que eles atuam no nosso corpo. É bem interessante isso, né? É muito, muito legal, muito legal. Quer dizer, é o conhecimento lá dos nossos ancestrais que hoje, com a tecnologia que foi criada, nos permite tirar, né, extrair esses óleos na maior qualidade e na maior segurança, né, que lá naquele tempo não teria, né? Sim, exatamente. Lá E eles tinham até que pôr o navio no mar lá e ir lá buscar. exatamente. E, inclusive, esse negócio das especiarias, né? Os navios negreiros que traziam as especiarias, eles começaram a observar que as pessoas que andavam, que eram transportadas nesses navios, quase não ficavam doentes. E aí eles foram observar, né? Mas o que que acontece que essas pessoas não ficam doentes? E aí que eles associaram e entenderam, né? Com alguns estudos ou com o conhecimento deles na época, é que as especiarias tinham essa questão da imunidade, né? Por isso eles não ficavam doentes. Então, são os conhecimentos de lá de trás que hoje tem os conhecimentos, os estudos científicos que mostram tudo isso, né? E temos as condições também de fazer a extração, né? Com maior, acredito eu, com maior facilidade, né? Naquela Sim, época lá, como sim. é que
você ia extrair isso. Os conhecimentos foram, né, aprimorando, né? Vamos pensar Tá, assim. muito legal. E aqui a gente começa falando, então, especificamente dos óleos essenciais na culinária. Então, por que utilizar? Que é um pouco do que a gente conversou, né? Para Uhum. acrescentar um sabor, né, mais saboroso, delicioso às refeições, às bebidas, tornando-as mais interessantes. Condimentar os alimentos, realçar a culinária, né, com uma infinidade de opções saudáveis e criativas. Então, a partir do momento que a gente sabe a procedência e a qualidade do óleo essencial que a gente está usando, né? Então, a gente tem essa condição. E como eu estava falando também, né? Uma solução conveniente, inteligente e econômica. Então, eu nem consigo, nem se eu quisesse, eu não consigo ter um pomar ou uma horta na minha casa, né? Então, a gente pode ter tudo isso dentro dos frasquinhos. Dentro da caixinha ali, né? Que É, é até muito bonitinho, interessante de você ter ali na sua cozinha, né? Em sim. cima do balcão ali para mostrar para fazer. Olha eles aí. Então, aqui mostrando um pouco da questão da quantidade, né? Então, sempre lembrar dessa regra principal, que menos é mais. E tem alguns óleos que são muito fortes, como eu falei, então, por exemplo, canela, cravo, o orégano em especial. A gente usa esse método do palito de dente, porque às vezes quando a gente vai virar uma gotinha, uma gota, Cai. tem alguns óleos que são bem grossos, bem densos, cai mais do que uma gota. Então, por exemplo, o orégano, se cair mais do que uma gota, você pode ter certeza que vai ficar muito forte. Então, a gente usa esse método palito de dente, que aí molha o palito de dente numa gotinha e aí mistura na receita, O né? orégano, você pode fazer até esse teste em casa. Você está fazendo a sua pizza lá. Se você passar no tanto de orégano que você põe na pizza, amarga a pizza. Exatamente, O exatamente. orégano, ele é muito forte, então é só realmente um pouquinho para dar aquele sabor e É, aquele aroma na pizza. Então, o que pode fazer, então, pegar com o palito de dente e misturar no molho, talvez, que aí o molho vai ficar temperado com o orégano, né? Isso. Então, são sugestões aí, ou até mesmo no azeite, colocar uma gotinha dentro do frasco de azeite, né? E aí o azeite vai estar saborizado com orégano, né? Então, essa é uma das formas. Uma gota, que aí, dependendo, né, outros óleos que não são tão fortes, a gente coloca uma gotinha, ou então, dependendo se é algum bolo que a gente vai fazer, que ele vai esquentar, né? Então, pode colocar algumas gotas, mas eu sempre prefiro essa máxima, essa regra do menos é mais. Do Uma ou menos. duas gotinhas no máximo é o suficiente para saborizar e para ter os benefícios que ele pode trazer, tá? E sempre que for colocar, evitar de colocar direto a gota na receita. Coloca na colher, mesmo que seja só uma gota, né, para que a gente possa, né, ter menos chance de errar. Aí são algumas sugestões, eu trouxe até visualmente para a gente, né, às vezes a gente vendo fica mais fácil da gente gravar. Então, uns chás, o pessoal do sul usa muito no chimarrão, né? Então, é uma forma também de saborizar o chimarrão. Bebidas quentes, como eu disse, no café, no leite, cappuccino, as águas saborizadas e sucos. Então, a gente pode fazer essa utilização, né, dessa forma. E aí, sempre pensar nos sabores que combinam com a bebida que eu estou usando. Então, no chá, no café, em bebidas quentes, óleos mais quentes. Então, canela, o cravo, né? Então, bebidas condimentadas. Os cítricos, mais nas bebidas frias, né? A noz moscada existe em óleo ou não? Noz moscada, eu acredito que não, viu? Que eu me lembre, não me é familiar. Eu acho que não. Aham. A É um gente que eu tem, gosto de usar. Gosto de usar. a gente tem a cúrcuma, a gente tem, não no caso para saborizar bebidas, né? Mas em tempero, a gente tem a cúrcuma, que inclusive é um poderoso antioxidante, né? Antioxidante. Isso. Anti-inflamatório, para usar para temperos, então eles podem e devem ser usados também, diariamente, né? Aqui, para pães, bolos, broas, tortas, cookies, bolinhos, né? Então, tanto salgado quanto doce.
Então, às vezes a gente vai lá, vai fazer uma receita de um bolo. Dependendo do que vai, um copo de suco de laranja. Ao invés de usar o copo de suco de laranja, pinga umas gotinhas Boa, do óleo essencial de laranja. boa, Há pouco tempo, legal. uma amiga minha fez um bolinho de chuva. E aí Hum, colocou na massa o laranja doce, laranja selvagem, né? Então ele saboriza e dá um toque, né, gostoso, divertido. Então, é justamente isso que eu falo, é ir brincando com a criatividade e com as possibilidades dos olhos, né? muito legal, muito legal. E aí é uma coisa também importante, né? Eu estou falando dessa questão da ingestão dos óleos essenciais, em especial os da doTERRA, né? Por conta da questão do selo que eles têm de certificação de pureza, né? Que todos os produtos são testados e nos traz essa garantia da pureza. Por isso a gente pode fazer a ingestão. Mas, como os óleos essenciais são extraídos das plantas, nem todos os óleos podem ser ingeridos, né? Então, alguns deles aqui eu trouxe, é o abeto de Douglas, o arbovitae, o eucalipto, o blutense, cedro, nardo, cipreste e wintergreen, tá? Alguns blends também específicos da doTERRA, que é o Aroma Touch, Balance, Brief, o Citrus Bliss, Deep Blue Elevation e Purify, Serenity, Terra Shield e Whisper, e alguns que são em roll-on, né? Que aí eles têm a diluição do óleo fracionado do óleo de coco, né? Então é importante a gente saber que nem todos os óleos podem ser ingeridos, Querido. tá? Então é aquilo que eu falei, não é porque eles podem ser ingeridos que a gente vai ingerir de qualquer jeito, a qualquer custo, né? Então, por que que eu estou ingerindo esse óleo? Tem que ter um porquê, né? Então, eu vou saborizar. O que que eu colocaria aqui se eu não fosse colocar óleo essencial? Então, sempre ter esse raciocínio, né? Uma lógica, né? Porque pode ser ingerido que eu vou sair colocando óleo essencial nas receitas, né? Não, 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 não. Aqui eu coloquei alguns tipos naturais, né? De aromas naturais ou óleos essenciais e para que servem. Acho que se perdeu. Mas eu tinha colocado, deixa eu até ver se eu acho ele aqui e vou abrir. Mas eu tinha colocado dos cítricos, para que eles servem e como que eles podem ser utilizados. Os herbais, depois qualquer coisa eu acrescento aqui. Deixa eu achar aqui. Que aí para cada um deles a gente consegue ter as propriedades deles. Deixa eu ver se eu acho aqui, aqui. Então, os cítricos. Cítricos a gente pode considerar laranja, limão, dentro da laranja, tangerina, laranja doce, grapefruit, limão, o lime, que é o limão Toranja. Tahiti, toranja, né? Então, todos esses cítricos, eles podem ser usados no preparo de salgados, no preparo de sobremesas, bebidas, finalizações marinadas e molhos, tá? A gente tem também um que é um mix, que é o Smart Sass. Esse mix, ele tem cravo, ele tem canela, ele tem gengibre, que também é muito utilizado, ele é bem Bom. gostoso. Inclusive, Gengibre tem separado? tem o óleo essencial de gengibre, tem. E Bom, aí, nesse mix, que tem canela, gengibre, laranja, que é o grapefruit, o toranja, ele ajuda, inclusive, para acelerar o metabolismo. Então, ele ajuda no controle de peso. Então, ele entendi. é bem saboroso e bem funcional, né? Esse daí pode pôr em bebida? Não, é em comida. Pode, tanto em bebida quanto em comida. Tá. Todos esses que eu falei, Mas é eles podem ser saboroso aí, no caso. Porque eu bem tô saboroso. procurando dizer. Outros que também, que são os condimentados, que eles servem para o preparo de sobremesas, salgados, marinadas, massas, pães e bolos. Então, por exemplo, o black pepper, que é a pimenta preta, o cinnamon bark, que é um tipo de canela, o cravo, o copaíba, o lemongrass, que eu falei, que é o capim-limão, o pimenta preta, pimenta rosa, e o zengeste também, que ele é um mix próprio para a parte digestiva. Ele tem cominho, tem anis, tem erva doce, então ele ajuda também a proteger o estômago, a parte digestiva, e também saborizar. Além disso, florais podem ser usados para temperar também sobremesas e bebidas, por exemplo, lavanda, o gerânio também são utilizados. Os herbais, que servem para o preparo de pratos salgados, quentes, marcantes, marinados, massas, legumes e molhos. Então, é o manjericão, o manjerona, frankincense, o zimbro, que é o juniper berry, o orégano, o alecrim.
né? Então, são as ervas que a gente pode utilizar nos temperos. E os mentolados, né? Que servem para o preparo de sobremesas, bebidas, molhos, que um deles é o peppermint, que é o hortelã-pimenta, né? Então, tem as diversas características deles nas diversas situações. Continuando a nossa conversa, tem uma frutinha que eu gosto muito do suco dela, que é o... Ai, meu Deus. Você consegue em lojas árabes. Putz, esqueci agora. É um suco vermelho, uma plantinha, uma... É o mirtilo, será? Não. Mentilo, isso! É, Tem é. isso nas essências? O N- mirtilo? n- Não, mirtilo não. Mirtilo Não, não tem óleo essencial, não. seria legal, hein? Esse... Às Mas vezes o que a eu gente o que a gente pode fazer, né, é numa bebida saborizada, numa bebida com frutas vermelhas, por exemplo, Uhum, pingar algum óleo essencial, né, que aí saboriza também. saboriza também. É, Não, é impressionante que uma gotinha faz o efeito que faz, né? O aroma, o sabor, é, do jeito que deixa a água, é bem legal. é. E, É super... inclusive, eu até coloquei alguns exemplos de receitas, se a Cris até quiser colocar aí o PDF, porque para a gente conseguir até visualizar, porque às vezes a gente fica pensando, né, nossa, mas como assim, né? E se a gente for Uhum. criar um pouquinho, que nem nesse livro, a gente tem vários exemplos, então, por exemplo, até a Cris colocar aí, mas em saladas, em molhos, diversos, né? Que nenhum dos materiais que eu utilizei como base aqui para preparar esse material é da Luri Toledo, que ela é uma chefe de cozinha, ela utiliza os óleos essenciais da doTERRA, né? E ela diz que ela conheceu os óleos essenciais assim, a princípio ela não conhecia essa possibilidade de utilizar na culinária, e aí ela Sim. foi experimentando e foi vendo os resultados, e realmente, para quem gosta de cozinhar, para quem gosta de fazer receitas, é uma terapia por si só, a culinária, né? Isso. E a pessoa vai criando, vai usando e vai experimentando, e isso é muito gostoso e possível, né? Porque você tendo alguns óleos essenciais ali, você vai experimentando e vendo qual que fica melhor. Então, existe uma infinidade de possibilidades que a gente pode associar aos óleos essenciais, né? Sim, com certeza, isso sem dúvida nenhuma, porque você tem que experimentar, por exemplo, chá. Não tinha pensado em chá, e tem vários aí que dá para fazer. O mesmo o capim que você falou aí, o chá é delicioso, né? Sim, sim, então, porque o aroma dele é muito gostoso, e Isso, realmente, tanto que o lemongrass, o capim-limão, você associa realmente ao capim-limão chá, ele tem cheiro de chá, né? é. Então, é muito legal. Aqui algumas práticas recomendadas, né? Então, sempre cozinhar com os óleos essenciais que tenham sido aprovados para uso da ingestão. Então, isso é muito importante, aquilo que a gente falou. Não são todos óleos essenciais, então a gente tem que ter a segurança de estar usando algo realmente confiável. Usar os utensílios de aço inoxidável, cerâmica ou vidro, né? Nunca nos plásticos. Os óleos essenciais são afetados pelo calor, então aquilo que a gente estava falando, né? Então, acrescentar um pouco mais de óleo à receita antes de assar ou ferver, e se for possível, acrescentar o óleo no final do cozimento, né? Para preservar tanto o sabor quanto as propriedades terapêuticas. E aquilo que eu falei, que é a regra número 1, comece com pouco, né? É necessário só uma pequena quantidade de óleo para adicionar bastante sabor, né? Então, uma gota equivale a 28 xícaras de chá de peppermint, então é muita xícara de chá. Então, uma gotinha é mais que suficiente. Não, inclusive o menos é mais, porque é igual sal, né? Você já não vai pegar e Exatamente. jogar aquele mundo de sal, você vai testando, você vai colocando e vendo o sabor que dá, né? E assim, às vezes até uma gota, como eu falei, então, de preferência, coloca na colher e depois coloca, ou então vai com o palito de dente, né, para ter esse cuidado realmente porque depois não dá para tirar. Eu Aí ou fiz, joga fora. eu fiz um molho essa semana de tomate e para macarronada e coloquei um raminho de alecrim.
Uhum, Um raminho só, certo? aham. Eu tenho ele aqui, cadê ele aqui? Rosemary. Rosemary é o alecrim. Esse seria, no caso de eu usar essa essência, em vez de usar o raminho, seria o caso de uma gotinha. Isso, aí você pode usar uma gotinha, tá? Uma gotinha é o Aí, suficiente. se eu achar que isso não for o suficiente, não tá, o aroma não está do jeito que eu quero, põe mais uma gotinha, mas não Ai, seria necessário. é, Ele é bem forte, né? exatamente, é. E assim, é para ele saborizar, né? Que nem a água saborizada. Não é para ficar uma água com gosto de suco, é uma água saborizada. Então, é um leve sabor, Não, né? tem que Então, saber que sempre é tomar. saborizar, Então, algumas dicas aqui, né? Então, torne seu patê um molho ou molho preferido mais interessante, acrescentando os óleos essenciais. Crie os seus próprios temperos com óleos essenciais, misturando com sal, pimenta e outros temperos secos. Fazer uma cobertura doce para aveia ou torradas, adicionando óleos essenciais cítricos ou condimentados ao açúcar ou até o mel, né? Aqui em casa eu quase nem tenho usado mais açúcar, é mel com alguma outra coisa, com algum óleo essencial, né? Então, é ir experimentando e brincando. Aqui, isso é muito importante. Alguns óleos com grande poder de ação, que é aquilo que eu falei que são óleos muito muito, fortes, muito né? forte. Então, eles são, sim, aprovados uso interno, a ingestão, mas eles são bastante fortes. Então, canela, caça, que é um tipo de canela, o cravo, o orégano, né? Aí saiu repetido aí. Mas é sempre importante, aí até uma sugestão, usar pelo menos 120 ml de líquido quando adicionar algum ou qualquer um desses óleos relacionados à bebida ou ao alimento, tá? Então, por exemplo, num frasco de óleo vegetal, né, uma gotinha do orégano, por exemplo. Então, sempre ter esse cuidado com esse tipo, com esses óleos em específico. Esse Cássia é aquele anis estrelado, nada a ver, né? Não, cássia é um tipo de canela. Ah, Tem o cássia e tem o cinnamon bark. Um é extraído da casca, né? hum, E outro da planta. Então, é isso que entendi. difere. Então, é da canela. Aqui o que eu tinha comentado, né? Dos cítricos, condimentos, florais, herbais e mentolados, né? Então, alguns dos exemplos. E aqui algumas sugestões de receitas, né? Então, a gente vai fazer um jantar, um almoço, tem desde a entrada, né? Que aí é uma brusqueta com basil, que é o manjericão, né? Então, aí alguma sugestão dos ingredientes. E a ideia aqui nem é dar as receitas, né? Porque nas próprias receitas que a gente tem no nosso dia a dia, a gente pode ir utilizando. Então, algumas sugestões, né? Então, utilizar aí o basic, que é o manjericão. Aí no prato principal, um risoto de limão siciliano. Então, ao invés de usar a fruta, o limão siciliano em fruta, a gente pode pingar algumas gotinhas aí do limão siciliano, Do limão siciliano. né? A Então, dúvida minha aqui seria o manjericão, porque eu não tenho aqui no Base, né? Que é o manjericão. isso é. A dúvida é, se você faz a pizza com o, 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 o manjericão seco, não funciona igual o manjericão natural, A verde, erva. a Aham, erva sim, mesmo, né? sim, Como é que funciona? Você já usou esse manjericão, o essencial? Aí no sim, molho seria? sim. Aí pode ser no molho, né? Ou no próprio azeite. Você pode colocar no Ah, no azeite. azeite, No né? azeite eu vou testar, porque realmente é uma coisa que eu uso bastante e gosto muito, é o azeite. Então, aquele azeite temperado, às vezes o pessoal coloca alho, né, no frasco do Isso, azeite para saborizar. Então, a gente pode, né, então, o orégano, o manjericão, o alecrim. Então, são ervas que a gente pode colocar a gotinha do óleo, né? Então, ele vai ter esse sabor. É como se a gente, na verdade, o óleo essencial ele é extraído da erva in natura, né? Então, é como se extraísse aquela essência, né, do manjericão. É o óleo mesmo, né? O É, essencial. é o óleo É essencial. porque, é, é porque eu tenho aqui só como amostra o alecrim, né? Aham, aham.
E eu não tenho esse manjericão. Eu gostaria de... Já vou providenciar, porque eu gostaria de sentir o aroma, que eu gosto muito do manjericão. Você vai gostar bastante do kit de culinária, viu? Porque ele é bem atrativo. Não, com certeza. Eu praticamente tenho ele aqui, né? Dos lemons e laranjas eu tenho. Acho que são alguns herbais e condimentados aí que É, são os que e faltaram. esses mix aí que eu achei muito interessante. Como é que vocês chamam? Não é mix, Blends, os blends, 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 tá. é Vocês bem são legal. chique, é igual o whisky, um blend. É, Blends de de vinhos ou óleos. whiskies, agora É, de óleos essenciais. exatamente. Aí tem a mousse, né? Eu falei do brigadeiro, mas tem a mousse, pode fazer uma Legal. mousse de chocolate com tangerina. O bolinho de chuva aqui com canela também, então você pode colocar na massa mesmo, né? Uhum. E aí ele vai ficar saborizado. Eu dei o exemplo do laranja doce, né? No laranja selvagem no bolinho de chuva. Então aí é ir brincando com as possibilidades. Temos mais. Aqui até uma mensagem que eu peguei da Luri Toledo, né? Que um dos maiores benefícios dos óleos essenciais, a sua grande variedade de usos, com tantos óleos diferentes, cada um com vantagens e benefícios exclusivos, você pode incorporá-los praticamente em todo e qualquer aspecto da sua rotina e estilo de vida. Eles não só proporcionam um sabor marcante a qualquer refeição, como também são convenientes quando não há ingredientes frescos disponíveis, além de proporcionar uma maneira segura e natural de condimentar a comida. E aqui são as possibilidades de óleos, volta um pouquinho aí, as possibilidades dos óleos essenciais que a gente pode utilizar. Acho que a maioria deles a gente foi falando, né? O basil, o black pepper, que é a pimenta preta, o cássia, o cinnamon bark, o clary sage, que é o salves clareia, o cravo, que é o clove, copaíba, frankincenso, ginger, que é o gengibre, grapefruit, green mandarim, que é um tipo de laranja também, laranja verde, juniper berry, que é o zimbro, lavanda, lemon, lemongrass, lime, onguard, que é aquele mix que eu falei, o orégano, o peppermint, que é o hortelã-pimenta, o pink pepper, que é a pimenta rosa, o rosemary, que é o alecrim, o smart sassy, que é aquele blend que eu falei, que ajuda no controle de peso, o tangerina, o turmeric, que é o cúrcuma, o Wild Orange, que é o laranja selvagem, laranja doce, e o Zengest, que é aquele mix para a parte digestiva. Né? Então, são os principais óleos aí que a gente pode utilizar na nossa rotina, nas nossas refeições, nas nossas receitas. E aí, um agradecimento especial aí por mais essa oportunidade, né, de poder compartilhar essas experiências. Eu confesso que, assim, eu não sou uma chefe de cozinha, não é minha especialidade fazer receitas, mas o pouco que eu faço eu utilizo, né, no dia a dia. Então, vai temperar uma salada, por que não temperar com o que a gente tem aqui de forma simples, de forma natural, né, segura e saudável, né? Aí adotando um estilo de vida aí saudável. Então é Isabela, tem isso. perguntas aqui. Vamos Tem. lá. Tem. Posso fazer? Sim, por favor. Bom, a Sandra Narayumi está perguntando se os óleos da alimentação têm poder terapêutico. Sim, tem sim. É aquilo que a gente estava falando, né? Eles atuam tanto nas questões físicas, emocionais e mentais, e quando a gente faz a ingestão, ele tem sim esses efeitos terapêuticos. Por quê? Quando a gente, numa receita, é claro que a gente sente o cheiro, né, do alimento, da receita, e com certeza esse aroma está ali naquele cheiro que a gente sente. Então, a gente inala, as propriedades terapêuticas já vão fazendo efeito no nosso cérebro. Quando a gente ingere, também tem os efeitos físicos, né, para o nosso organismo, sejam eles desintoxicantes, anti-inflamatórios, então eles têm sim esse efeito, essas propriedades terapêuticas. Só apenas quando eles são aquecidos é que eles perdem um pouco da propriedade terapêutica deles, né? Então, quando a gente for fazer, que a gente falou no começo, quando a gente vai fazer uma receita que tem que aquecer, que tem que ir ao forno, ou a gente colocar no finalzinho da receita, né? Ou então ele vai perder um pouco das suas propriedades. Mas na maioria das vezes, principalmente quando a gente não aquece, eles sim têm esse efeito terapêutico.
É, a- a- o Tem mais interessante, uma. Depois que o Mauro falar, tem mais uma pergunta. o Tá, João? interessante desse cozinhar com os olhos, igual eu aqui, estou super curioso. Por exemplo, se você fazer o bolo e colocar o laranja, qual o resultado final, né? Na hora que você tirar esse bolo, qual que é o resultado final? Estou curioso nisso, É. porque é, é, é diferente, né? E aí você pensa, você começa a pensar, né? Um único bolo, por exemplo. Vamos pensar num bolo de cenoura. Eu já Sim. experimentei, que uma pessoa da nossa equipe até fez, um bolo de cenoura com laranja selvagem, laranja doce. Ficou uma delícia. E aí na cobertura, ele colocou limão siciliano, na cobertura de chocolate. Então, Olha, então pensa, vai imaginando, né? Um bolo de cenoura com um toque de laranja e na cobertura de chocolate um toque de limão siciliano, né? Aí você pode pensar um bolo de banana ou um bolo de maçã com com um toque de canela. canela e cravo, né? Que é o on guard. Então você vai aí criando inúmeras possibilidades. Já deu água na boca, eu já estou doidinho para fazer um teste disso aí. É muito Olha, bom. Inclusive, para você. só para vocês saberem, a Sandra, ela é chefe de cozinha, viu? Ai, que coisa Então, boa! ela tem um local lá em Indaiatuba, e É, seria legal, de repente, mais para frente, você testar com algumas receitas com chefes, né? Muito com legal. certeza. É legal mesmo, boa ideia. Então, é o que eu estava falando, né? Que eu peguei alguns materiais. Então, tem da Luri Toledo, que é algum dos e-books que eu peguei, né? Que até eu posso depois disponibilizar, se quem tiver interesse. Esse livro também é feito por uma chefe de cozinha, que ela também conheceu os óleos essenciais. Na verdade, ela sempre gostou de plantas desde a infância e tal. E aí ela começou a estudar sobre os óleos essenciais, conhecer essas propriedades terapêuticas dele. E aí ela começou a associar, né? Essa paixão pelas plantas junto com a paixão pelas Culinária. receitas, pela culinária, e associou e, né, tem resultados incríveis. Então, que bom, Sandra, seja bem-vinda. Vamos trocar algumas figurinhas. Deixa eu te falar, ela perguntou o seguinte, ela fez mais três perguntas. Eu vou deixar a que não tem a ver com a culinária para o final. Ela perguntou, você falou do controle de peso. Então, eu queria que você reforçasse essa questão do controle de peso, com os É, olhos na alimentação. tá, é o que a gente fala, né? Os óleos essenciais em qualquer situação. Então, se a gente for pensar, como a pergunta anterior, eles têm propriedades terapêuticas, né? Na culinária, nas receitas? Sim, eles mantêm. E os óleos essenciais por si só têm essa condição de nos ajudar, seja física, emocional, mental. Então, no controle de peso em específico, eles não vão fazer milagre. Né? Então, não adianta uma pessoa achar que pode comer o que quiser, pode ter uma rotina, né, totalmente desregrada, e É, usar óleo essencial e vai emagrecer, é né? aquela brincadeira, né? Que você vai comer a feijoada, né? E pede uma Coca Diet. Ou você vai na Exatamente, churrascaria e também exatamente. pede um refrigerante diet. É. Então, tem que ter um controle, né? Uma rotina para que eles possam auxiliar. Mas, por exemplo, nesse mixing específico que eu citei, né, do Smart Sass, ele tem canela e tem gengibre que ajudam a acelerar o metabolismo. Acelera Eles têm o grapefruit, que é um cítrico que ajuda a reduzir a ansiedade. Normalmente, a pessoa que está de dieta está ansiosa, quer comer, acaba comendo por ansiedade. Então, eles ajudam a reduzir a ansiedade. Tem o alecrim, que ajuda na questão do foco, da atenção. Então, também te ajuda nessa questão do focar no que você quer. Então, os óleos essenciais, eles vão auxiliar dessa forma, complementando a sua rotina e de forma terapêutica atuando no nosso organismo, seja física, mental ou emocionalmente. Tem mais uma Perfeito. pergunta aqui dela. Tem óleo de baunilha do Cerrado? Baunilha do Cerrado, eu não sei exatamente. A gente tem, na do Terra, a gente tem o óleo de vanila, que foi recentemente lançado, tem o óleo de vanila, que é a baunilha. É a baunilha. Eu não sei exatamente se é baunilha do Cerrado, não sei te dizer, mas tem o óleo essencial de baunilha, sim, que é o vanila. Inclusive, a gente tem ele puro e tem em alguns blends dele tem um toque de baunilha.
E tem Nossa, mais uma vanilla é muito bom. pergunta aqui. Ela perguntou não, ela afirmou que o óleo essencial é interessante para a saciedade, por isso que Sim, ajuda no emagrecimento, sim, né? sim, exatamente. Tá. Então, esse em especial, por exemplo, o de laranja, eles trazem essa questão, porque a saciedade está relacionada à nossa mente, às nossas emoções, né? E aí ele traz essa sensação de saciedade, né? De reduzir a ansiedade e traz essa sensação de saciedade, sim. Tá. Outra coisa que ela perguntou se ela usa óleo essencial, ela está fazendo um curso de radiestesia, e ela perguntou se Boa. usa óleo essencial na radiestesia. Com Eu acho certeza com o aquele nebulizador que vocês têm aí, se você tiver para mostrar aí para ela. difusor. Difusor, isso. O meu tá sempre ligado aqui, tá Ah aqui lá. perto de mim, né? Então, não sei se dá para ver aí a névoa. Então, é claro que o ambiente vai se beneficiar, né? Todo o ambiente vai se beneficiar. Os óleos essenciais, além dessa questão física, mental, emocional, ele também trabalha a questão energética e eles se complementam, né? É claro que a gente tem que ter esse cuidado, eu sempre oriento, não é porque é natural que pode usar de qualquer forma, em qualquer quantidade, em qualquer situação, mas na maioria das vezes eles podem sim somar a outras formas, né, de terapias integrativas, de cuidados integrativos, que podem auxiliar no ser humano como um todo. Então, na maioria das vezes, podem sim auxiliar. E ela fez mais um comentário aqui que eu achei interessante, e vem de acordo com que a primeira vez que a gente chamou você, né? Porque tinha aquela polêmica de poder ingerir ou não óleo essencial. Então, ela falou Uhum, o seguinte, que ela começou um curso de pós-graduação de alimentos funcionais e vai agregar muito nos estudos. Então, cai por terra aquela coisa, óleo essencial não pode ingerir, porque tem uma uhum, corrente que fala que não pode ingerir. Mas você sim, deu uma explicação muito ampla de que pode ingerir, que é assim, é mínimo, né? É saborizar, até dar um uhum, tempero, né? O que eu achei interessante é você conseguir fazer o seu tempero. Então, você sim, pode, de repente, ter o seu segredinho, né? Se você gosta de cozinhar, você faz o seu exato. tempero, não dá para ninguém. Ah, qual que é o segredo? Não tô. É segredo de família, né? É, inclusive, né, para a Sandra que trabalha com isso, que é chefe de cozinha, né, se ela tem isso como profissão também, né, ter alguns toques aí que são específicos dela. Ninguém, por mais que tenha receita, não vão conseguir, né? E E a ela, questão E a questão da ingestão é justamente isso, né? O menos é mais, a gente saber exatamente a procedência desses produtos que a gente está utilizando para ingestão, né? E lá atrás começou-se essa questão das linhas de estudo, então da linha francesa, da linha inglesa, que uma era a favor e outra não, e aí trazendo para hoje, tanto que isso me fez estudar muito sobre essa questão da aromaterapia e dos óleos essenciais, é que, em primeiro lugar, você tem que saber escolher os produtos que você utiliza, assim como qualquer outro produto que você vai comprar no mercado, você vai escolher o de melhor qualidade, né, melhor procedência. E a questão da quantidade, que menos é mais, não se fala nisso, né, e não se, é imprescindível essa questão. E aí aquela ideia do palitinho que você deu foi ótimo, porque É, realmente você é um jeito de você medir, igual o azeite. Você vai temperar a sua salada, coloca o azeite na colher e põe e saboriza com o isso, palitinho, né? isso, E você exatamente. consegue, não põe aquele mesmo sabor no vidro, né? Não precisa. Uhum, Você vai cada exatamente. hora saborizando com alguma coisa diferente para ir vai testando. E, inclusive, o Conselho, eu acho que brasileiro de nutrição também autorizou o uso dos óleos essenciais, né, nas terapias. A Anvisa aqui no Brasil autoriza o uso dos óleos essenciais na ingestão, né, inclusive os da doTERRA em específico. Então é isso, né? Tem pessoas a favor, tem pessoas contra, e o que eu fui buscar é o conhecimento baseado, né, o que difere essas opiniões. Então, eu cheguei nessa conclusão de que a gente pode sim, porém,
com cuidado. E são opções, né? Você pode usar e pode não usar. Exatamente. Experimenta. Se você gostar, show de bola, vai continuar usando e na boa. O excesso pode sim causar malefícios para o rim, para o fígado, pode, assim como qualquer outra coisa em excesso. Então, por isso que eu sempre falo, a regra número 1, imprescindível, menos é mais. Excesso alcoólico faz mal para o rim e para o fígado. Qualquer excesso, né? Isabela, ela trabalha com culinária japonesa e ela acabou de escrever aqui que os óleos vão dar um toque especial nas Ah, receitas, né? Com Então, certeza. eu acho que é sempre interessante quem trabalha com cozinha, que faz alimentação, está sempre buscando alternativas, porque uma das coisas que você falou que é importante é a questão da economia. E às vezes você não tem aquele condimento à mão, né? Exato. Então, a minha mãe usa muito, não tem nada a ver com óleo essencial, mas ela usa o urucum, que ela é de Vitória do Espírito Santo, e se usa muito urucum no arroz. Então, o meu arroz aqui de casa, ele é amarelo, não avermelhado, né? Mas toda vez que a gente vai comprar esse condimento, ele vem tão mal embalado que a hora que você coloca no potinho, ele espalha de um jeito que você perde metade. Então, é isso Exato. que eu estava pensando aqui, né? De repente você compra um condimento, alguma coisa que você não consegue mensurar ou você não consegue manusear, o óleo já tem a medida, né? E não é Exato. uma coisa industrializada, ela é industrializada para engarrafar, mas desculpa, para envasar, mas Vai a vazar. essência, não, né? Sim, eles são totalmente puros. E assim, a praticidade, né, de você ter dentro de um É, frasquinho uma gotinha e pensando na questão até do custo, né, do valor. sim, Um frasquinho desse de 5 ml, por exemplo, ele tem aproximadamente 100 gotas. Então, aí você faz o cálculo do valor, do preço do frasco, divide por 100. Então, uma gota custa centavos, né? E aí a gente vai comprar um tempero, um condimento, alguma coisa, acaba sendo até mais caro, o quanto que a gente acaba perdendo ou estragando, né? Então, até por isso acaba sendo também mais econômico, né? Mais fácil. tá. Ela falou no que ca- fez um panetone, colocou uma gota de óleo essencial de laranja e ficou top. Aí, ó, É, essa que é a minha dúvida. Se uma gota num bolo daria esse sabor. Ela já matou a dúvida aí, ó. já. Outra coisa, Isabela, eu já vou te convidar de antemão, porque agora você faz parte da nossa equipe, praticamente, que é o seguinte: muita gente ainda tem aquele tabu que o doTERRA é o mais caro, que você não pode usar porque não sei o quê, não sei o que lá. Você já me deu várias aulas de custo-benefício. Então, eu vou Aham. te convidar para uma próxima entrevista para você falar sobre isso, né? O Uhum. custo-benefício de você usar o doTERRA, o que você pode fazer para a pessoa desmistificar essa questão Uhum. do custo, né? Então, na culinária é muito. Você acabou de dar esse exemplo, são 100 gotinhas. Então, se eu vou Uhum. fazer 100 panetones, eu vou comprar e vou colocar uma gotinha em cada massa do panetone. Então, aí já estou Exatamente. fazendo uma economia, né? Em um Exatamente. ingrediente, né? Uhum. Então, você já está convidada. Espero que da próxima vez a gente não tenha que gravar. Ah, tranquilo. É porque nós estamos com problema do YouTube. Às vezes ele dá um strike. O que é o strike? Ele derruba a live da gente. Então, a Aham. gente não sabe se é nós já viramos tudo, já vimos problema técnico da máquina, já reinstalamos, mas infelizmente ainda está dando problema, né? O Mauro, tadinho, ele está com os cabelos em pé e ele não tem cabelo, Os poucos cabelos do mar. né? Ah, Aqui, não, ó, mas ó que engraçado, eu não tinha visto isso aqui. Tem na apresentação do vidrinho, tem uma fitinha que você puxa para ter mais informações. Eu não tinha sim, visto isso. no verso do frasco, do rótulo do frasco, tem algumas informações dele.
né? E assim, é uma variedade incrível. Eu falo que a partir do momento que eu comecei a utilizar na minha rotina, eu via a possibilidade de situações que a gente pode utilizar. Hoje a gente está falando especificamente da culinária, Culinária. que como eu falei, não é o meu forte, né? Não sou especialista na culinária, mas em coisas tão simples do nosso dia a dia, como que a gente pode inserir, né? E os benefícios que eles podem nos trazer. Eu já gostei da história do café, porque me chamou a atenção o dia que você foi tomar café e você falou, eu quero café sem açúcar. Aí eu vejo Aham. você sacar da sua bolsa um olhinho, não me falou qual era até agora. Aí colocou Não, 3 gotinhas. é o On Guard fica uma Colocou três delícia. gotinhas, tomou, falou, ai, que delícia de café. E às vezes a pessoa que está fazendo dieta, ela tem esse problema com açúcar, né? Então, Sim, então, adoçar o suco, adoçar o café, né? Fazer, sim, aham, né? Eu gostei muito da ideia do mel também. Então, você pode ser muito criativo, né? Como diz o sim, Heitor, a gente está vivendo uma era agora que as soluções têm que ser criativas, né? Tem que exatamente. sair do lugar comum, né? Sair fora da caixinha, né? E naturais, né? Então, por exemplo, esse aqui Naturais. que eu normalmente gosto de usar no café, que é o On Guard, que é aquele que tem cravo, canela. O cravo e a canela ajudam a reduzir colesterol, então ajudam, né? Quem está precisando deixar, ou diminuir o uso de açúcar, por exemplo, né? Ou colesterol, ou diabetes também. Então, ele ajuda a saborizar, evitar o açúcar e ainda combater essas condições de diabetes e colesterol, né? Então, eu já vou aproveitar e vou propor para a Sandra, que está fazendo pós-graduação, de vocês fazerem um artigo sobre o uso dos óleos essenciais nas questões Uhum. funcionais, né? Legal, eu Pode, topo. Se ela topar, se a Sandra topar, tá? Eu corrijo, eu faço a parte fora, aham, mas aham, assim, é a parte técnica, né? Da uhum, metodologia, mas assim, eu acho que cada vez que você dá entrevista para a gente, eu vejo mais possibilidades, é. mais possibilidades. E, E o e que eu confesso que eu também acabo me surpreendendo, por mais que eu use no dia a dia, acredito, vejo os resultados, mas tem momentos que eu me surpreendo ainda mais. Eu falo, nossa, como pode, né? Então, é isso, é um aprendizado constante e a gente sempre surpreendendo. tá, e vamos dar uma dica que a gente teve, né? A, eu vou até ver se eu coloco aqui de novo, mas primeiro eu vou falar. A gente pensou em fazer tipo um áudio, né, com os sucos, e tal. E você pegou umas fotos muito legais. Deixa eu pôr Aham, aqui. Eu adorei a foto. Ai, e tem os pedaços de laranja, até sim, visualmente aham, bárbaro. Deixa eu pôr aqui, uhum. ó. Aqui, ó. Tá aparecendo? Sim, sim. Olha As águas lá. As águas saborizadas. saborizadas, coloca pedaços de limão. Olha que legal. Aham, Aqui o que é um aham. cappuccino? É um cappuccino. Aham. Tá. Chá e o chimarrão para mim, nossa, é É. novidade. Eu não sabia que o pessoal usava no chimarrão. Sim, o pessoal do Sul, né, que a gente tem contato também, eles Sei, usam, né? sei. Então, nas diversas situações, aonde você usa tempero ou, né, É, seja doce ou salgado, os óleos essenciais podem ser utilizados. certo. Bom, a Sandra falou que a minha imaginação voa. Ah, Imagina! Quase nada, né? imagina, quase Ela está nada. perguntando que ela faz kombucha, se tem alguém Hum, que usa óleo na kombucha. eu acredito que sim. No Inclusive, kombucha, né? Não é feminino, é no, masculino. é, No. recentemente eu participei de um evento e que tinham várias pessoas, né, com vários produtos, e tinha uma moça que fazia, até ela achou muito interessante, eu acredito que ela use sim. Eu vou até perguntar para ela, depois até se você quiser passar o meu contato, se bem que tem o meu contato aqui, se você quiser passar para a Sandra também, Cris, Tá. eu falo com ela, mas essa pessoa aqui em Limeira faz o uso dos óleos essenciais, sim. Eu vou perguntar como é que faz, mas eu acredito que seja simples, né? A Sandra é uma que eu tenho que puxar a orelha, que ela está há 2 anos para dar entrevista para gente,
né? E ela faz um yakisoba maravilhoso, que eu quero, o yakisoba pão, eu Ai, ganhei que um pão delícia. dela maravilhoso, né? Ai, que gostoso. E Então, aí, acrescentar os óleos pão, essenciais pão vai ser com pão incrível. de linguiça, ela mandou pelo correio para mim. Ai, que delícia. É, chique. Deixa eu te Ô, falar. Sandra, tem um Nós, gordinho aqui que adora o pão com linguiça. Pode mandar para cá também que chega. nós temos mais 3 minutos, então eu vou deixar para você e o Mauro encerrarem, tá? Aham. Agradecer pelo inconveniente, mas no fim deu tudo certo. Deu, A Sandra com falou que vai certeza. te mandar o pão, viu? Vou mandar o teu endereço. Manda seu endereço para mim que eu mando para ela. Muito Bom, bom. então é isso. Eu só tenho a agradecer. É sempre muito bom essa oportunidade de podermos compartilhar isso que a Cris falou, né? Da gente sempre aprender coisas novas e sempre se surpreender com os resultados dos óleos essenciais. Isso é incrível. E a gente só vai ter essas surpresas ou essas experiências se a gente experimentar, se a gente se permitir, né? Então, esse é sempre o meu convite para quem ainda não experimentou, não conhece, nunca usou. Então, experimente. Lembrando sempre da regra que menos é mais, e experimente na água, na sua rotina, no seu dia a dia, e aí você vai também se surpreender. Então é isso. Concordo plenamente. Então Concordo é isso. plenamente. Eu Muito me, bom. me, me coloco à disposição, né? O que precisarem aí, contem comigo, né? Como eu sempre digo, é sempre muito bom compartilhar essas experiências. Então, Então, estou aqui para isso. já arruma outra data para a gente falar dos óleos essenciais, o custo, Aham. custo-benefício, né? Tá, pode E deixar. que vale a pena adquirir o doTERRA porque tem muitas possibilidades. Não é isso? Exatamente, exatamente. Muitas Com certeza. Já vou possibilidades. colocar aqui, já vou Tá. arrumar um horário na minha Horário agenda. para. Tá bom. Mauro, pode encerrar. Obrigada. Obrigadão, gente. Obrigado, Isa, pela sua agenda aí, está aberta. A Cris aí, a disponibilidade aí de abrir o Zoom aí, gravar. Depois nós vamos colocar no ar lá no YouTube. Tá certo? Aham. Hoje não deu muito certo aqui, mas isso faz parte. Grande É isso abraço a aí. todos aí. Um Boa beijão. Tchau, tchau. Boa tarde. tarde. Tchau, tchau. Tchau. Fui!